Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava completando 30 anos e pensando fazer uma festinha em casa para os amigos mais chegados. Dizem que quando chega na cidade, 3.0 é uma data importante. Não dá para deixar passar em branco. Agora, tinha um outro lado que eu também levava em conta. Eu tinha passado por uma situação muito desgastante e dolorosa. Há pouco mais de um ano. Tinha perdido minha esposa num acidente. De modo que, sei lá, eu cheguei a pensar que talvez não fosse uma boa ideia. Fiquei pensativo em relação a isso, mas conversando com uma amiga do serviço, que também conhecia a minha mulher, ela me falou uma coisa que, sei lá, abriu minha cabeça. Escuta, você acha que a Vanessa ia querer que você ficasse de luto o resto da vida, Ângelo? Claro que não. Eu aposto que ela ia querer te ver feliz. De mais a mais. Nossa, já faz 1 ano e 2 meses, né? Eu acho que não tem nada a ver, viu? Acabei decidindo, até por conta da opinião dessa amiga, que ia fazer a festa. Na verdade, nem seria festa, né? Na acepção da palavra. Uma reunião ali com os amigos. Até porque tinha tido esse acontecimento triste, né? Só que eu não podia, e ela tinha razão, viver de luto. Até o último dos meus dias. Eu tinha uma filha de 6 anos. Podia chamar os amiguinhos dela também, para aproveitar. Podia chamar os primos. Lembro que faltando uns dias, liguei para minha cunhada para chamá-la, para participar da festinha, né? Senti que a voz dela ficou meio diferente no telefone. Você vai dar uma festa, Ângelo? Então, eu tô querendo, né? 30 anos. Olha, ela teve uma reação bem esquisita. Cheguei a pensar que ela não julgasse que seria uma boa comemorar por conta de tudo que tinha acontecido com a Vanessa. No entanto, ela deve ter comentado com a mãe dela, porque naquele mesmo dia ela veio bater na minha porta. Veio com a desculpa de que queria ver a neta, mas pelas tantas entrou no assunto. Escuta, Ângelo, a Cris me contou que você quer dar uma festa aqui nessa casa, é verdade? Usei o mesmo argumento que tinha usado com a Cris. Falei que era uma data importante. E quando perguntei se tinha algum problema, ela ficou com aquela cara que, olha, dizia tudo, né? O que você acha? Cadê o respeito pela minha filha? Ela lá naquele cemitério, você aqui dando festa, soltando balão? Olha, essa mulher reagiu de um jeito que eu, sinceramente... Dona Dirce também não é assim, né? Eu não estou desrespeitando ninguém. Faz mais de ano já que a Vanessa se foi. A gente precisa levantar a cabeça, né? Ela ficou meio linda assim durante um tempo, pensativa, até que levantou do sofá. Quer saber, Ângelo? Faz o que a tua consciência mandar. Mas eu não acho isso certo. Eu já imaginava que ela talvez pudesse reagir mal, mas daquele modo, sinceramente, não. Eu também sentia falta da minha mulher. Claro que sentia. Sofria. Tinha apego às suas memórias, às lembranças. Só eu sei o quanto já tinha chorado ali naquela casa. No começo, levava minha filha para dormir comigo ali no quarto, porque não suportava ficar ali sozinho. Parecia até que as paredes queriam me pressionar. Minha filha me deu muita força nessa fase. Só que o tempo passa e a vida continua, né? O mundo não para por causa da dor que a gente está sentindo. Mas a dona Dirce não gostou. Ficou muito contrariada. E olha, quase desisti, viu? Quase liguei pro pessoal desmarcando. Mas aí pensei mais um pouco e vi que também já era muito exagero. Não era desrespeito nenhum cá entre nós, né? Lembrei das palavras da minha amiga. Ela me incentivando, dizendo que a própria Vanessa, estivesse onde estivesse, queria me ver feliz. Em vez de ficar
chorando num canto, trancado dentro de casa. Apesar de não ter desistido, porém, confesso que fiquei assim, meio ressabiado, né? Com aquele aperto, medo de ser julgado pelos parentes, pensando que estava todo mundo me recriminando. Não é que eu já tivesse esquecido a minha esposa. Mas repito, a vida não para. No fim, organizei um churrasco, chamei o pessoal do trabalho, alguns parentes, alguns vizinhos. Meus pais não estariam na cidade, tinham uma viagem marcada para São Paulo. Iam buscar roupa, né, para vender na loja que eles tinham. Os parentes da minha mulher, como eu já imaginava, nenhum compareceu. Se bem que eu tinha convidado só a minha cunhada e 2 primos dela. Nem a minha sogra eu convidei. Até porque vi que ela tinha ficado daquele jeito, né? Mas pelo menos a Cris eu pensei que fosse aparecer. Mesmo que fosse só para me dar os parabéns. Quer dizer, cheguei a pensar que ela não fosse, mas por volta das 9 horas da noite, quando o churrasco já estava rolando, quase no fim, aliás, eis que a vi entrando pelo portão. Vi, inclusive, que ela tinha um embrulho na mão. Parecia um presente. Se aproximou, deu um beijo na minha filha, aí veio na minha direção, me deu os parabéns, um abraço, me entregou o presente e depois perguntou como é que estava a festinha ali. Tá boa. Pensei até que você não fosse aparecer. Ela aproveitou para cumprimentar o pessoal. A maioria ela não conhecia, mas eu tratei de fazer a apresentação. Depois ela foi se enturmando. Até que perto das 11h30 da noite, o pessoal começou a ir embora. E nessa hora, a Cris se aproximou. Acho que também estou indo nessa, viu, Ângelo? Tá tarde. Eu sei que tá tarde, mas você não quer dormir aqui? Eu coloco um colchão para Nathalie, aqui no chão. Aí você dorme lá, na cama dela. Será? Ela já tá deitadinha lá dormindo? O que tem? Eu trago ela pra cá, ela não vai nem acordar, você vai ver. Pedi que ela ficasse. Até porque assim a gente poderia ficar conversando um pouco mais. A Cris era mais velha do que a minha esposa, mas pouca coisa. 2 anos e meio só. Se não tivesse morrido, a Vanessa estaria com 25 anos e a Cris devia ter 27. Eu até estranhava o fato de ela não ter namorado. Já fazia tempo que eu não a via com ninguém, até porque era uma moça bonita. Aliás, elas eram bem parecidas, ela e a Vanessa. E como a minha filha lembrava muito a mãe dela, às vezes as pessoas até confundiam. Achavam que a Cris fosse mãe da minha filha, por conta da semelhança. No fim, ela acabou ficando para dormir ali. Diz que assim me ajudaria a arrumar bagunça. E o pior é que ficamos quase 1h30 dando ajeitada ali no espaço, fazendo uma espécie de faxina. Enquanto limpávamos, ela começou a falar da dona Dirce, que não era para eu levar em conta as coisas que ela tinha falado. Ela ainda não tinha superado muito bem a morte da filha. Mas eu falei que até entendia, e entendia mesmo, né? Tava tudo bem. Foi então que ela acrescentou: aliás, eu também queria pedir desculpa. Quando você me ligou para falar da festa, confesso que também não achei uma coisa muito legal da tua parte, mas depois eu vi que não tinha nada a ver. E olha, como foi bom ela ter falado aquilo, viu? Bom saber que pelo menos ela me apoiava, né? Não queria que ela ficasse estremecida comigo, só porque tinha resolvido comemorar o meu aniversário. Enfim, depois que terminamos a faxina ali, no espaço da churrasqueira, entramos. Mas em vez de ela se recolher lá pro quarto da minha filha, ficou ali na sala comigo, tomando cerveja e conversando. Pelas tantas ela falou: escuta, Ângelo, posso te fazer uma pergunta? Aquela menina ruiva com quem você ficou conversando a maior parte do tempo é tua colega de serviço? Quem é a Luciana? Ela trabalha comigo.
Mas eu não fiquei conversando com ela a maior parte do tempo, não. Você exagerou, né? Ficou assim que eu reparei. Aliás, quando eu cheguei, você já estava de papo com ela, né? E depois também. Você praticamente não saiu do lado dela. Quase nem me deu atenção. Me diga com sinceridade, tá rolando alguma coisa entre vocês? Quem entre mim e a Luciana? Capaz, menina. A gente é só colega. Falei que não tinha nada a ver e que ainda nem me sentia preparado para me envolver com outra pessoa. Uma coisa era dar uma festinha de aniversário, né? Outra coisa bem diferente era me envolver com outra mulher. Mas ela parece que ficou meio desconfiada. Lembra que eu ainda falei? Fica tranquila, tá, Cris? Quando eu arranjar uma outra, você vai ser a primeira a saber. Ela me olhou de um jeito tão esquisito. Me deixou até meio confuso. Depois levantou do sofá e falou que iria dormir. Acabei indo até o quarto da Nathalie com ela para ajudar a colocar a menina no colchão que a gente tinha arrumado ali no chão. E eu ainda fiquei ali na sala. Abri mais uma latinha de cerveja e fiquei ali pensando na vida. Nos rumos que a minha vida tinha tomado. Tem coisa que acontece com a gente que a gente não espera, né? Quem diria que eu estaria viúvo? Minha mulher tinha só 25 anos. Menos, né? Um pouco menos até. 25 no máximo. E vejo os rumos que a minha vida tinha tomado. Não sei se foi por conta da bebida, mas depois de um tempo, acabei adormecendo ali mesmo no sofá. Recostei a cabeça numa almofada e fiquei ali, olhando para o nada, até que peguei no sono. Pelas tantas, não sei se tive um sonho ou se aconteceu mesmo. Só sei que, já de madrugada, eu tive a impressão de que vi a Cris saindo lá do quarto da minha filha e acendendo a luz do corredor. Aí passou por mim ali na sala, foi até a cozinha, talvez para tomar um copo d'água, e eu meio que adormeci de novo. Eu estava deitado ali no sofá, e depois que voltou da cozinha, quando passou por mim, ela ficou parada assim, eu vi o vulto dela assim. Não tinha muita luminosidade, só tinha aquela réstia de luz vinda do corredor. Até que eu tive a impressão de que ela se abaixou assim e passou a mão no meu rosto e sussurrou aquelas palavras: "Tá dormindo, Ângelo? Levanta, vai pra cama." Sabe o que foi mais estranho? Eu estava com os olhos semicerrados assim, mas sabe aquela fase que você tá meio dormindo, mas tá meio acordado? Ainda consegui ver assim os traços dela, o vulto. Ela com a mão assim no meu rosto. Tava naquele período assim que fica entre a vigília e o sono, sabe? Só que como não falei nada, me deu uma preguiça de falar. Ela deve ter concluído que eu estava dormindo. E aí falou mais aquilo: "Nossa, você está dormindo tão gostoso. Dá até pena de te acordar." Sussurrou aquilo e, para minha surpresa, se inclinou assim na minha direção e encostou levemente seus lábios na minha boca. E depois falou aquelas palavras. Na verdade, sussurrou: "Boa noite. Quem sabe um dia eu tenha coragem de confessar que te amo." Aí levantou e eu vi o seu vulto assim tomando o rumo do quarto. Foi só então que eu abri completamente os olhos, até pelo susto.
ainda há tempo de vê-la apagando a luz do corredor e entrando no quarto da minha filha. Repito, eu não tive a certeza de que aquilo realmente tinha acontecido. Ou se tinha sido um sonho, não sei, de todo modo. Se tinha sido só sonho, foi tão real. Depois acabei adormecendo de volta. Quando despertei para valer, já era dia. E só então é que eu fui até o quarto. Olha, foi tão real, tão nítido. Senti até o contato da boca da minha cunhada pousando sobre a minha. A Cris e a Nathalie ainda não tinham saído do quarto. Despertei com as cenas do que tinha acontecido, ou não, né? Já que não tinha certeza, de madrugada na cabeça. Fiquei tão confuso, principalmente por conta das coisas que tinha ouvido ou sonhado que tinha ouvido. E daquele encostar dos lábios dela em mim. Fiquei ali me perguntando, será que aconteceu mesmo? Depois que as duas saíram do quarto, quando tomávamos o café da manhã, fiquei olhando para ela assim meio desconfiado e me fazendo 1 milhão de perguntas. E ela percebeu o meu olhar. Ficou toda sem jeito. Acabei não resistindo e perguntei assim, como que não quer nada, se ela tinha levantado de madrugada para tomar água na cozinha. E percebi que ela corou na mesma hora. Eu? Como assim? Por que você está perguntando isso? Você deve ter visto que eu dormi no sofá, né? É que, sei lá, parece que eu escutei você falando comigo, se aproximando de mim. Ou será que eu sonhei? Ela ficou toda desconcertada. E ela podia até não ter nada a ver, viu? Mas ali tive a nítida certeza de que não tinha sido só um sonho, não. Aquilo realmente tinha acontecido. Por conta da reação que ela teve. Ela reagiu de um jeito, como quem sente vergonha, quem fica constrangida. Tanto que nem terminou o café e já foi se despedindo. Falou que tinha coisas para resolver. O fato é que depois desse dia, alguma coisa mudou entre a gente. Toda vez que a gente se via, que ficávamos assim perto um do outro, parece que tinha aquela tensão no ar, sabe? Eu ficava reparando no jeito dela e... sei lá se era coisa da minha cabeça, mas a impressão que dava era de que ela me olhava como se quisesse me dizer alguma coisa. O pior é que eu também comecei a me sentir diferente quando olhava para ela, pela sua presença. Apesar de ser minha cunhada, e apesar de fazer só 1 ano e 3 meses que tinha perdido minha esposa, várias vezes pensei em até conversar com ela sobre isso, sobre as coisas que eu tive a nítida sensação de que ela tinha dito naquela noite, pensando que eu estivesse dormindo, quem sabe. E hoje sei que não estava dormindo nada, que não foi só um sonho. Mas tenho medo de acabar estragando até a nossa amizade. Só que a pergunta ficou martelando na minha cabeça. Será que aquilo que ela falou é verdade mesmo? Ela é apaixonada por mim? Pelo menos foi o que ela disse quando acreditou que eu estivesse dormindo. Até me beijar na boca ela beijou? Quer dizer, não foi beijo, né? Encostou a boca assim. Mas de todo modo aconteceu. Trago vivas na lembrança aquelas palavras, enquanto ela me fazia um carinho no rosto.
Boa noite. Foi assim que ela falou. Convenhamos, ninguém tem esse tipo de gesto, se... E depois ainda acrescentou. Quem sabe um dia eu tenha coragem de confessar que te amo. Será que essa mulher é apaixonada por mim? Bom, isso explicaria o fato de ela estar sozinha há tanto tempo, né? E também por ter se incomodado, por eu ter conversado com a minha colega de trabalho na minha festinha de aniversário. Naquele dia mesmo eu cheguei a pensar. Porque ela não gostou. E se ficou prestando atenção, é porque algum interesse especial ela tinha, né? Ficou me fazendo pergunta, querendo saber se eu tinha alguma coisa com a Luciana. Deu a nítida sensação de que tinha ficado com ciúme. Eu até pensei nisso na hora, mas depois tirei da cabeça, né? Pensei comigo, nada a ver, né? Nada a ver? Pois quem sabe tenha. Na hora, nem me dei conta disso, mas depois do que aconteceu na madrugada, olha, eu fiquei muito pensativo. Um dia, tempos depois, ele se veio em casa de novo para ver a minha filha. E já não suportando mais aquele clima de dúvida. E até porque, sei lá, me sentindo sozinho, né? Carente. Chegou uma hora que eu não resisti. Resolvi ter uma conversa com ela. Só que em vez de começar lhe perguntando sobre aquilo que aconteceu, acabei falando das coisas que eu estava sentindo por ela. Eu andava tão confuso. E a presença dessa mulher, embora fosse minha cunhada, estava mexendo comigo demais. Principalmente depois daquela noite. Eu andava pensando nela o tempo todo. E eu confessei tudo isso, olhando nos seus olhos, mesmo morrendo de medo da sua reação. E depois, cheguei a perguntar. Falei tudo de uma só vez, assim, para não perder a coragem. Perguntei, será que tem alguma chance de acontecer alguma coisa entre nós? E nessa hora aconteceu uma coisa mais esquisita ainda. Eu fiquei prestando atenção na reação dela. Sabe? Até porque, quando a gente fala alguma coisa que tem a ver com o sentimento da pessoa, ela reage de uma determinada forma. Primeiro ela ficou me olhando assim durante um tempo. Parecia agoniada, como se algo a estivesse tirando a paz. Depois só falou aquilo. Acho melhor a gente não falar sobre isso. Sabe, nada a ver, tem coisa que... Pro bem de todo mundo, melhor a gente nem conversar. Como assim? Mas por que não? Me responde só isso. Será que eu tenho alguma chance de acontecer alguma coisa? Porque eu tenho a nítida sensação de que você falou comigo aquele dia, quando você dormiu aqui em casa. E você falou certas coisas que... É verdade? Ou foi um sonho meu? Me diz só isso. Ela só se levantou e me deixou ali sozinho, embasbacado, sem saber o que pensar. Ou por outra, sabendo no que pensar. Até porque hoje já não tinha a mínima dúvida. Ela falou sim. Ela me fez aquele carinho do rosto. Ela me deu boa noite. Depois sussurrou. Foi bem baixinho, mas eu ouvi. Não estava dormindo completo. Estava ali naquele meio termo, sabe? E ela falou. Quem sabe um dia tenha coragem de confessar que te amo. Ela não admitiu. Simplesmente foi embora. Nenhuma resposta satisfatória ela me deu. E depois disso, tem me evitado um monte. Talvez ela não se sinta bem com a situação pelo fato de sermos cunhados. Ou quem sabe tenha medo das críticas, da sua mãe principalmente, né? Da minha parte, nem sei mais o que pensar.
Sei lá o que aconteceu comigo, porque até então eu nunca tinha prestado atenção nela desse ponto de vista. Mas depois daquela noite eu comecei a pensar. E quer saber de uma coisa? Eu sei tudo que vai rolar se algum dia acontecer algo entre nós. Mas se ela também quiser, eu também quero. Eu também quero. Não estou fazendo nada de mal. Não estou cometendo crime nem pecado nenhum. Será pecado agora as pessoas quererem ser felizes? A gente não tem nada a perder. Eu tomei a iniciativa. Dei o primeiro passo. Agora falta só ela admitir, olhando nos meus olhos, que também sente algo por mim. Aliás, ela admitiu isso, só que pensou que estivesse dormindo. Só que depois não teve coragem de confirmar. Mas quer saber de uma coisa? Eu ouvi você falando. Viu? Eu ouvi você falando. Estava meio dormindo, com preguiça até de abrir o olho, mas eu ouvi você falando. Você falou, você me deu boa noite. E depois você disse aquela frase. Quem sabe um dia eu tenho a coragem de confessar que te amo. Agora é a hora. Vem, me diz. Fala o que estou esperando ouvir. Diz que me ama. Até porque eu estou prestes a dizer a mesma coisa para você. Nunca te vi com outros olhos, mas de repente você sussurrou aquelas palavras e despertou alguma coisa em mim. E agora eu quero você. E se você não tomar iniciativa, eu vou para cima com mais força ainda. Tem cabimento agora duas pessoas estarem se gostando, as duas sozinhas, e ficarem com medo, só porque não sei quem vai falar não sei o quê? Você gosta de mim, admita. E eu gosto de você também. Estou admitindo aqui nessa carta. Mas se você não se aproximar e tiver a coragem de falar, eu vou falar por você. Sabe por quê? Porque eu quero você para mim. Você está me entendendo? Eu quero você para mim.